Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Plymouth Deluxe Coupé 1941, feito na escala 1:18 pela Signature Models. É um modelo bonito, relativamente bem feito, embora tenha um detalhe bastante pitoresco que já me alertaram aí nos comentários e eu pude realmente atestar isso. Então, se você curte esses clássicos dos anos 40, não perca esse vídeo. Veja até o final que tem uma coisa muito interessante a respeito desse carro, que eu sinceramente não sei porque que o fabricante fez assim. E não se esqueça também de se inscrever, deixar seu like também, seus comentários e também clicar no sino para as novidades. É isso aí. O Plymouth Deluxe 1941 era um modelo simples e popular da época. Esse modelo em particular era conhecido como Business Coupe, que era um coupé para homem de negócios mesmo, que tinha porta-malas grande, um espaço bom interior, era um carro barato e simples, que era usado normalmente para trabalho, para viagens por aí, típico carro de caixeiro viajante. Este carro tinha um motor 6 cilindros de 201 polegadas cúbicas, aproximadamente 85 HP. Olhando aqui a lateral do Plymouth, nós vemos que ele tem linhas bem características dos anos 40, que são esses paralamas abaulados, essas linhas bem curvas, e os cromados desses frisos que vão percorrendo toda essa linha da carroceria. As janelas arredondadas, o desenho geral desse carro é todo arredondado, essas calotas inclusive são arredondadas, os pneus faixa branca, enfim, mesmo sendo um carro simples, era um carro com muito charme, né? Hoje é um clássico e essa miniatura, por sinal, está muito bem feita pela Signature Models, embora tenha um detalhe curioso que eu já vou mostrar, que eu não sei porque que eles fizeram desse jeito. Abrindo aqui a porta do motorista, nós podemos ver o interior do carro, feito numa cor que parece um pouco laranja, combina muito bem com a cor externa. Um volante branco, do lado. O painel de porta, apesar de ser uma peça também com o modelo do carro, com a época do carro. Os bancos aqui basculam, né, que é uma coisa interessante. O volante está bem feito, como a gente pode ver ele esterça, né, inclusive esterça bem, conforme eu mexi na roda dianteira dá para ver que ele esterça. O painel dele não tem grandes detalhes, é mais estampado no plástico com os instrumentos feitos com adesivos. E ali a coluna de direção é feita também uma peça cromada, assim como o miolo do volante. Olhando aqui pela porta do passageiro, tem uma coisa interessante sobre esse carro, um aspecto bem pitoresco. Ele tem uma alavanca de câmbio aqui, que seria a original mesmo na coluna de direção, e curiosamente uma marchas na coluna, como era normal dos carros da época, inclusive com banco inteiriço. Então esse câmbio no assoalho não faz realmente muito sentido, que eu vou acabar tirando daí, inclusive, porque é esquisito. O painel, como eu disse, é bastante simples, né? Ele trabalha para poder melhorar um pouco a qualidade dele, apesar de ser uma miniatura de boa qualidade. Isso que é uma coisa que o carro a gente vê que é bem feita. Ela tem as duas lanternas aqui pequenas. Essa aqui está um pouco desbotada aparentemente. Isso aqui foi uma miniatura que eu comprei usada. Tem uma garra de para-choque central aqui, que era uma opção que existia nos Plymouth. Eu já vi com duas garras e eu já vi com uma só. Já vi modelos com uma terceira luz, a tampa do porta-malas. As dobradiças são um pouco mais grossas, mas são simples, não tem nada de extraordinário. E a tampa do tanque aqui está relativamente bem feita. Então, no geral, ele está com aquela cara de simples, mas bem feito, apesar de ter aquele detalhe esquisito no interior, como eu mostrei. Lâmina do para-choque aqui, muito bem feita, bem detalhada. Ela tem uns pequenos desgastes aqui no cromado, eu dei uma lustrada, mas no geral está bem feita, bem reproduzida. Inclusive a emenda que teria na lâmina original e esses ornamentos aqui que estão bem reproduzidos. As emendas aqui dos paralamas e da lataria, como existiriam no carro original. Então, o aspecto geral desse carro é bom. Aqui um escape simples, né, como teria num motor em linha mesmo na época. Então, nada de extraordinário. A frente do carro é bem característica da época, com essa grade
os motivos aqui horizontais, apesar dela não ser uma grade, ela está muito bem reproduzida. Então, se forem feitos os detalhes em preto aqui, na verdade nem precisa, ela fica bem com cara de grade mesmo, né? No geral, não vejo rebarbas, nenhum grande problema aqui nessa grade, nesses conjuntos óticos, nesses cromados dianteiros, nem mesmo aqui no enfeite do capô. No geral, o carro está bem reproduzido, bem detalhado, sem grandes problemas. Os limpadores aqui são peças à parte, é de aquele dividido no meio, né? Numa época em que ainda não se fazia vidro curvo, pelo menos eram para ver que as curvaturas foi bem feita. O emblema aqui da Plymouth. E aqui no meio a garra de para-choque também, foi colocada aqui na posição central. Essas duas peças do para-choque também estão bem feitas. E o capô abre corretamente, aqui seria uma entrada de ar, né, que é fixa. O capô aqui abre corretamente com friso, a abertura do capô é essa mesmo, apesar dele ter no carro original duas dobradiças pantográficas. Aqui ele está feito com essas dobradiças e por dentro um revestimento preto que, diga-se de passagem, está muito bem feito, então nada aqui que desabona. Além daquele detalhe, quem fez esse carro realmente devia estar meio indeciso, porque o motor dele seria esse 6 cilindros, 201. Eu não sei por que colocaram duas tampas de válvula de V8 aqui. Então ele seria um motor de 14 cilindros, isso não existe. Um 6 mais um V8, uma coisa no mínimo esquisita. O filtro de ar também está um pouco baixo, ele seria um pouco mais alto, que aqui teria a carburação e o filtro de ar logo aqui em cima. Então, esse motor é um motor que está bem errado, teria de ser tirado do carro para serem removidas essas duas tampas de válvula, ser feito um trabalho nele, ajustado o coletor de escape para que ele ficasse realmente com cara de 6 cilindros, que era o motor do carro. Essa mangueira aqui também teria de ser corrigida, essa mangueira do radiador. Então aqui realmente, no cofre do motor, a coisa está muito esquisita. Olhando aqui de perto, ó, dá para ver que é um V8 com cabeçote de 6 cilindros no lugar do coletor de admissão. Uma coisa realmente estranha. Alguns inscritos no canal comentaram isso e realmente eu pude atestar que é um negócio maluco que fizeram nesse carro. Então quem fez isso aqui devia estar indeciso se põe um V8 ou um 6 cilindros e dentro se põe um câmbio de assoalho ou um câmbio de coluna. Então eu devo mexer nesse carro para deixá-lo original. Para deixar original vou colocar esse motor, né, tirando essa coisa esquisita aí que fizeram aí dentro. No geral, o carro está bem interessante. Uma pena que tenham feito isso. Aqui na parte de baixo do carro, esse carro é carroceria e chassi. Nessa época, pelo menos eu não conheço muitos monoblocos. A gente consegue ver que a parte de baixo dele está relativamente bem feita. Tem ali a suspensão dianteira com o sistema de direção, o motor e o câmbio, o cano de escape único. Aliás, é até esquisito, porque ao mesmo tempo em que fizeram aquele, por exemplo, o coletor de escape saindo do outro lado da bancada de V8 e interligando nesse aqui para uma saída simples, como era nos carros motor em V com saída de escape simples. Então, isso realmente denuncia que o motor correto desse carro é um 6 cilindros. O chassi dele feito em X, como era comum nos carros da época, e com outras longarinas que se encontram aqui. Aqui tem a fixação que era da base, né? Como eu disse, comprei essa miniatura usada, comprei sem caixa, então não sei nem como que era a caixa dele. O eixo traseiro é com feixe de mola, rígido, ele não tem mola, não tem suspensão que funciona, não tem cardan que gira, não tem nada disso, é uma marca simples. E no geral são reproduções simplificadas das peças e tudo feito em preto mais ou menos brilhante, então não tem aquelas diferenças de cores para fazerem as texturas diferentes, os aspectos diferentes da parte de baixo do carro. Mas no geral, dentro da simplicidade, eu não posso dizer que está mal feito isso. O problema desse carro realmente está com aquelas maluquices lá que fizeram no motor e no câmbio dele. Fora isso, é um carro bem feito. Aqui está meio aberto, né, no paralama, não sei como que era isso no carro original. Né, não tem nenhum tubo aqui do tanque, né, que deveria ter aqui pela tampa. Mas normal, não dá para esperar muita coisa
de um modelo mais simples. Aqui são as fixações dos estribos. Os estribos, por sinal, são bem feitos, são peças cromadas aqui, eles estão um pouquinho desgastados, mas no geral estão bons. E ele não tem uma forração de teto, né? Então só o acrílico dos vidros mesmo. É uma marca simples, como eu disse, então não tem muito o que querer esperar de um carro desse. Então, analisando esse carro, é até difícil dar uma nota para um carro desse por conta dessas coisas malucas que fizeram nele. No aspecto geral, nas características gerais, na reprodução do carro externamente falando, ele merece um 9 até, vamos dizer assim, porque ele tá realmente bonito, reproduz uma cor de época, reproduz um modelo de época, tem um aspecto bem reproduzido, bem fiel ao carro original, realmente os vincos da carroceria são aqueles mesmos, as garras de para-choque, mesmo que não sejam às vezes essas no modelo original, são acessórios de época, opcionais, então isso realmente está bastante fiel. O que perde, o que faz esse carro perder nota, é aquele câmbio de assoalho que não tem nada a ver, e aqueles dois cabeçotes de V8 lá que tem menos a ver ainda. Então, um carro desse, por estas questões, por esses negócios aí que eu vou ter de mexer e que acabaram comprometendo a fidelidade com o modelo original, ele ficaria de 0 a 10 com um 7. Tá? Mas mesmo assim é um modelo bonito, esteticamente ele é muito interessante, né? Precisaria daquele trabalho, mas que é um carro bacana, não deixa de ser um aspecto pitoresco aquilo lá que fizeram na miniatura, não sei por que fizeram aquilo, mas no geral não deixa de ser um carro interessante, não deixa de ser bastante atraente para quem gosta dos Mopars, para quem gosta desses clássicos e quem gosta dos carros americanos antigos. É isso aí então. Então agradeço por todos os likes, comentários. Deixe seu comentário embaixo o que você achou a respeito do carro, a respeito do vídeo, a respeito dessas maluquices aí que a empresa que fez essa miniatura acabou fazendo nesse modelo. E também não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para as novidades. É isso então. Obrigado. Até o próximo vídeo.